Olha, obrigada por essa resposta, viu? Bem interessante da gente refletir. E aí eu quero fazer uma outra pergunta. E quero ler uma citação sua, né? Então tem uma citação num texto seu que você diz assim: a psicanálise que pode contribuir para os educadores em sua prática cotidiana é a que aponta na direção da inexorabilidade de se conviver com indefinições, com ignorâncias, com frustrações, com o movimento constante do ser. Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Aline, essa sua questão é muito interessante, né? Eu agradeço até o fato de você ter ressaltado essa citação que eu fiz, né, num determinado artigo, porque me oferece a oportunidade de falar um pouquinho ou esclarecer um pouquinho mais a respeito disso. Afinal de contas, por que será que a convivência com a dúvida, a ignorância, o mistério, o não saber é tão importante para a educação e para o desenvolvimento do conhecimento? Parece o contrário, não é? Porque a educação se pauta justamente em oferecer respostas, em esclarecer aquilo que é o não sabido, né? Ela trata do saber. Mas a psicanálise justamente vem nos ajudar a compreender de modo bastante profundo que a convivência com a ignorância, a sustentação da turbulência que é causada pelo não saber, né, pelos mistérios que existem na vida, é fundamental para que a gente possa desenvolver uma capacidade de pensar, uma capacidade de convivência com uma criatividade, com uma possibilidade de busca de respostas, de desenvolvimento e não apenas de aquisição de conhecimento, né? Vou tentar falar um pouquinho mais a respeito disso. Na última jornada de psicanálise e educação que teve na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, aliás, você estava lá presente, né? Eu fiz uma fala, né, uma palestra, em que um dos subitens eu dei o título de elogio ao ponto de interrogação, né? O que eu quis dizer com isso? Que quando nós temos dúvidas sobre alguma coisa, sobre algum tema ou a respeito de algum tipo de objeto, né? O que é isso? Isto movimenta o nosso espírito, movimenta a nossa mente. Eu dei o exemplo ali da nossa experiência diante de uma obra de arte. Diante de uma obra de arte que ela não é óbvia, né? E por isso mesmo é uma obra de arte com tanta possibilidade de provocação, de provocação do nosso movimento, do nosso espírito, do nosso ser, movimento da nossa mente, né? Então eu tenho aqui no consultório uma obra de arte em que ela é um tecido fininho, né? Ela não são pregos que estão ali onde ela é pendurada, e ela sugere exatamente isso que eu estou falando. A pessoa chega e fala: ué, que é isso? É um tecido? Né? Como que é feito isso? Eu achei que fosse uma pintura. Não é uma pintura. Sabe, é uma obra que ela provoca perguntas e não respostas, né? Ela movimenta a mente de quem a vê. E aí é que eu percebo tão grandioso o seu valor. Bom, isso para mim é fundamental dentro da educação. Que os professores, de alguma forma, tenham condições de colaborar para que os alunos possam desenvolver condição de perguntar. Tem um texto do Bion que se chama, vou citar novamente, né? Chama Turbulência Emocional,
que um dos subtítulos dele é Ignorância, fonte de conhecimento. Olha que coisa mais interessante, né? Ignorância, fonte de conhecimento. Ou seja, se eu não sei, eu tenho possibilidade de desenvolver perguntas que poderão me levar à aquisição de um determinado conhecimento. Afinal de contas, é o que fazem os pesquisadores. Eles, diante de algo que não sabem, eles se perguntam, eles criam procedimentos para pesquisas que vão responder, né, aquilo que eles estão indagando. O ponto de interrogação é fundamental, ele é valiosíssimo. O Bill se pergunta nesse texto, né, ou pergunta a nós, quando é que nos ensinam a perguntar? A escola deveria, mais do que responder ou pedir que os alunos dessem respostas certas, que colaborassem para que os alunos aprendessem a fazer perguntas. Isso eu penso que de fato é importantíssimo. Se a gente observar bem, as crianças, especialmente as crianças muito novas, elas trazem isso consigo, a curiosidade, elas fazem perguntas que são perguntas assim filosóficas, não é? Perguntas que às vezes até nos deixam assim inquietos ou sem saber responder, né? Surpresos, e são interessantíssimas. A criança nos ajuda muito a pensar. Só que como na escola ela vai aprendendo que tem respostas certas, ela vai perdendo a capacidade de se indagar, de perguntar, de ser curiosa, de querer saber num bom sentido. É como se ela estivesse sempre em busca da resposta certa e não da pergunta mais interessante. Penso que este ponto é fundamental. Conviver com o mistério, conviver com a ignorância, conviver com o não saber, sustentar a turbulência que isso traz, para que a partir daí possa haver criatividade, né? Que a mente se movimente em direção à criatividade. Então, eu acho que essa movimentação do ser que você me pergunta, que você ressaltou a citação aí do que eu escrevi, é isso. O movimento do ser está muito associado a uma sustentação daquilo que é a nossa ignorância no melhor sentido do termo. Ainda bem que eu não sei, porque eu vou me movimentar para tentar construir algum tipo de conhecimento a respeito do que eu não sei. Vou me aproximar daquilo e não tentar buscar algum conhecimento que já foi construído, que já se sabe. O mais importante é a gente estar diante daquilo que eu não sei e uma busca pelo saber. Era isso, Aline.